Confiando numa cria da base, hein? Os aplausos da torcida para o Gabriel Pec são um sinal. E as palavras do técnico Maurício Barbieri são a confirmação da boa fase. É um menino que quando termina os treinos pega e vai ficar finalizando às vezes sozinho se precisar. E ele tá num nível fantástico, tá num nível ótimo, tem ajudado muito a gente. O Pec é o artilheiro do Vasco nesse começo de temporada. No estadual ele participou de 3 jogos e marcou em todos. São 3 gols e uma assistência até agora. Hoje à noite o Vasco vai enfrentar o Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca no estádio Mané Garrincha, em Brasília. E com algumas mudanças. No treino de domingo, o atacante Figueiredo sentiu dores na coxa direita, nem viajou para Brasília. Nenê, que estava afastado por causa de uma lesão na panturrilha, voltou a ser relacionado. Miranda ocupa mais uma vez a vaga de Robson, que segue se recuperando de uma lesão na coxa direita. E o Pec, que vai ser titular de novo, quer estender essa boa fase o máximo possível. Eu estou mais focado, mais maduro. Eu acho que eu sempre evoluo com o passar dos anos, né? Eu creio que esse ano eu vou, sim, começar bem e continuar mantendo e terminar muito bem. Calma. Eu vou ceder meus minutos. Eu acho que com essa introdução você deu meus minutos. Vamos comprovar a escalação do Vasco. Eu vou ceder meus minutos a Breiler Pires. Depois da análise técnica e estética de Breiler Pires sobre Giroud e Pedro Raul, nós vamos com a provável escalação do Gigante da Colina, o time que deve enfrentar o Nova Iguaçu em Brasília. É o time mais encaixado do Barbieri. Acho que ele está encontrando um caminho. Então o Vasco joga com Ivan, aquele Ivan do Corinthians, da Ponte Preta. Agora é o Ivan do Vasco. Puma Rodrigues. Não é o que anima a gente, o Ivan, é outro. O Mita Rodrigues, que o Santos também tentou, sabia? É. O Santos também tentou, o Pumita Rodrigues. Disse não. É um dos mas ele que disse não. E preferiu jogar no Vasco. Mérito do Vasco. Ivan, Pumita Rodrigues, Miranda, Léo Pelé e Lucas Piton. Jair, De Luca e Nenê. Ou Alex Teixeira. Gabriel Pec, Pedro Raul. E Eric Marcos ou Orejano. Tá certa a minha pronúncia? Orejano. Pedro Raul, que segundo o Breiler é bonito, mas Giroud é mais bonito. E joga mais. E fez 2 gols, não fez? Contra o Rezende, né? Contra o Rezende. Desencantou. E esse Vasco? Esse Vasco chega com algumas mudanças em relação ao time que goleou o Rezende. Sai o Rodrigo, um jovem da base que foi muito bem, ajudou a dar um encaixe no meio-campo, deu liberdade para o Jair jogar. E entra agora o De Luca, que foi contratado para ser o titular, para jogar nessa posição e qualificar a saída de bola, mas tem menos pegada que o Rodrigo. E outra modificação é a volta do Nenê. O Alex Teixeira também conseguiu render bem contra o Rezende, principalmente no segundo tempo, já mostrou uma outra entrega física, está melhor fisicamente, mas ainda assim o Nenê é o titular, volta a equipe e também com essa modificação na ponta. O Figueiredo sentiu uma lesão, foi poupado, cortado do jogo, e essa dúvida do Orelhano, que é uma boa aposta do Vasco, um jogador que surgiu bem no Vélez, mas ainda está encontrando melhor ritmo, até fisicamente também precisa melhorar, mas já é um Vasco que contra o Rezende mostrou que pode encaixar o estilo de jogo do Barbieri, um time que... isso é importante. Ele já está encaixando o time, né? Não, sim, muito importante, porque é uma mudança brusca em relação ao que o Vasco produziu no ano passado. Quando o Vasco funcionou, foi quando teve objetividade, o Zé Ricardo colocou o time para jogar fechadinho, o Yuri Lara, o volante ali, cão de guarda, mordendo em todos os lados, mas ainda assim não foi um Vasco que em nenhum momento foi propositivo, tentou jogar com a bola, porque tinha pouquíssima qualidade. Agora com reforços, com um técnico que tem essa ideia, contra o Rezende, eu até deixo a goleada em segundo plano. Fazia tempo que o Vasco não conseguia ganhar por 5 gols de diferença. Então não deixa de lado. Não, enfatiza. Importante, mas o principal, o que o time jogou, o que o time tentou fazer, as jogadas bem trabalhadas, as aproximações, fragilidade do adversário à parte, isso é fundamental para um time que está se formando ter uma ideia de jogo bem definida. E nesse jogo com o Rezende especificamente, o Barbieri conseguiu. Agora o desafio é regularidade. Consegue o time, em termos de desempenho, o resultado
O Vasco tem de encarar o Campeonato Carioca, depois dessa virada de chave, transformação em SAF, montagem de um novo elenco, como pré-temporada. E numa pré-temporada, mesmo com jogo oficial, o que vale mais é o desempenho, como o time joga. E se esse time conseguir regularidade jogando o futebol que jogou contra o Nova Iguaçu, contra o Resende, contra o Nova Iguaçu, estará em um bom caminho. Dá indícios, né? Diferente do que a gente via na temporada passada, que o Vasco sofria para jogar contra times intermediários, né? Se a gente pode dizer assim. Hoje o Vasco já dá indícios de um desempenho diferente. Óbvio que é início de temporada. Um recorte muito pequeno. Recorte pequeno, principalmente a gente fala início de temporada e a gente coloca o Vasco um asterisco porque não jogou o Campeonato Carioca, né, com os titulares, começou a jogar agora, só recentemente. Muito novo, um elenco que foi completamente mudado. E muita gente nova. Perdeu e tomou sufoco do Volta Redonda, num jogo preocupante. Sim. Ali o jogo que o Barbieri pretende... Vai oscilar ainda. Não encaixou. Uma coisa é oscilar, mas o time... A gente enxergar evolução, a gente enxergar uma ideia sendo mantida. Contra o Volta Redonda preocupou porque o Vasco não conseguiu jogar. O Volta Redonda foi muito mais incisivo, era contra-ataque o tempo inteiro, defesa exposta, o time quando tinha a bola não tinha ideias, e aí o Barbieri conseguiu usar esse jogo, aprender, assimilar lições e montar um time diferente. E é bom também Pedro Raul já tirar esse jejum, esse peso de não marcar o gol, porque tem sido um jogador importante para abrir espaços para os jogadores que vêm de trás. Só lembrando que hoje tem o Nova Iguaçu, lá no Mané Garrincha, e domingo tem um teste mais interessante, Fluminense e Vasco. Domingo, 18 horas. Mas esse início, como disse o Breler, dá para animar o torcedor do Vasco? O Breler usou até uma expressão dizendo que é uma espécie de pré-temporada, o Campeonato Carioca. É óbvio que quando chega a fase final todo mundo vai querer ganhar, ninguém quer perder, né? Quem perde fica mal, quem ganha, muitas vezes todo mundo fala do estadual, mas estadual, tarará, tarará, mas vai perder. Aí é corneta, cai treinador, etc e tal. Pensando no Campeonato Brasileiro, que acho que é o mais importante dessa temporada para o Vasco da Gama, é um bom início? Dá para animar o torcedor? Ou o senhor Breler está exagerando? Não, eu acho que ainda a referência é muito pequena, Abel. Agora eu tô com o Breler em relação ao que o time mostrou contra o Resende, do que a gente imagina do Barbieri. O time procurou muitos lados do campo para jogar. Um time que pressiona muito quando perde a bola, ele coloca muita gente para tentar roubar a bola no campo de ataque. O Jair me parece que tem um bom começo, o Léo tem um bom começo. Isso é importante. Jair é bom jogador. Bom jogador, também acho. O Piton também fazendo. Eu gosto. Piton, o Peck, são jogadores que estão ganhando confiança e jogando bem. Mas é muito começo ainda. Então a gente tem de analisar o Vasco muito jogo a jogo. Pra gente tentar até fazer uma comparação de um jogo para outro, o quanto evoluiu, o quanto não andou, o quanto teve dificuldade em alguns setores do campo, na maneira do Barbieri trabalhar o time. Mas contra o Resende, me parece que foi algo positivo. Ponto. Eu acho que daí a gente tentar projetar o ano, que vai ser o brasileiro, ainda tem um caminho muito longo. Hoje, precisa de muito mais reforços? Mas a perspectiva é diferente. Do início da temporada passada para essa, a perspectiva do Vascaíno é outra. De que as coisas... mais animador. Exato. Claro. Mas todos esses jogadores que você citou, Nath, precisam se afirmar. Sim. O Piton, o Jair vem de uma temporada terrível no Atlético. Sim. Precisa se recuperar. O Gabriel Peck, a essa altura da temporada passada, a gente falava a mesma coisa. Olha o Peck começando bem, agora vai. E não foi. Depois do meio da temporada, não conseguiu, foi para a reserva. Então, é um jogador jovem, um jogador que tem potencial, mas precisa de uma regularidade mínima. E essa estabilidade... Léo Pelé. O Léo também, o Vasco aposta em muitos jogadores. O Orelhano, por exemplo... O Léo precisa de uma boa companhia, né? O Miranda, ok, mas ele precisa de uma melhor companhia. Chegou o Capasso... Porque o Bambu não é essa companhia para ele. Não será. O Capasso talvez seja.